Sabias que o Padre Pio de Pietrelcina revelou certa vez aos seus filhos espirituais que mais almas de pessoas falecidas do que de vivos subiam a montanha até o seu convento, suplicando por orações? E que aquilo que essas almas descreviam sobre os primeiros momentos após deixarem o corpo era tão chocante, tão diferente de tudo aquilo que a maioria dos cristãos imagina, que o santo frade chorava abertamente e dizia desejar que todas as pessoas vivas pudessem conhecer a verdade antes que fosse tarde demais. Hoje, irmãos e irmãs, vou partilhar convosco 7 revelações sobre o que a alma realmente sente na primeira hora após a morte. Verdades tiradas da experiência mística, vivida pelo próprio Padre Pio, confirmadas por séculos de teologia católica, pela Sagrada Escritura e pelo testemunho dos maiores santos e doutores da Igreja. E devo já dizer-vos que a 7ª e última revelação, aquela que o Padre Pio partilhava apenas nos momentos mais íntimos da direção espiritual, a portas fechadas com lágrimas nos olhos, é a que mudará para sempre a forma como compreendes a morte, o juízo e a misericórdia de Deus. Mas vamos avançar passo a passo, porque cada revelação constrói-se sobre a anterior, e se ficares comigo até ao fim, nunca mais enfrentarás o pensamento da morte, seja a tua ou a de alguém que amas, com o mesmo medo ou confusão que possas sentir agora. Esta verdade tem sido guardada no coração da Igreja durante séculos. Está nos escritos dos grandes místicos, nas páginas do catecismo, nos concílios e nos ensinamentos dos papas e doutores, e, no entanto, raramente se fala dela hoje do púlpito. A maioria dos padres, por razões que explicarei daqui a pouco, hesita em ensinar abertamente o que acontece à alma nesses primeiros minutos sagrados e aterradores, depois que o corpo dá o seu último suspiro. Mas tu mereces saber. Os teus entes queridos que já partiram deste mundo merecem que saibas, porque o que fizeres com este conhecimento nos próximos dias e semanas pode fazer uma diferença eterna, não só para a tua alma, mas também para a deles. Deixa-me começar com uma história que te ajudará a compreender por que isto é tão importante. No ano de 1947, na pequena vila de San Giovanni Rotondo, no sul de Itália, uma mulher chamada Maria Concetta Bellarmino, com 53 anos, chegou ao convento de Nossa Senhora da Graça completamente devastada. O seu marido, Giuseppe, tinha morrido subitamente de insuficiência cardíaca apenas 11 dias antes. Ele fora um homem bom, católico fiel, comuniante diário durante a maior parte da vida. Mas nos últimos 2 anos afastara-se. Deixara de ir à confissão, deixara que a amargura por uma disputa familiar endurecesse o seu coração. E morreu sem os sacramentos, sem um padre ao seu lado, sem a unção dos enfermos. Maria Concetta estava consumida não só pela dor, mas por um terror que corroía a sua alma dia e noite. Não conseguia dormir, não conseguia rezar. Perguntava-se repetidamente: onde está o Giuseppe agora? O que sentiu quando a alma deixou o corpo? Está a sofrer? Posso fazer alguma coisa? Ajoelhou-se diante do Padre Pio na confissão, mal conseguindo falar entre lágrimas. E o santo, que já recebia os estigmas, as 5 chagas de Cristo, no seu corpo desde 20 de setembro de 1918, olhou para ela com aqueles olhos penetrantes que pareciam ver para lá do véu deste mundo, e disse palavras que mudaram a sua vida para sempre. Ele disse: filha, não desesperes, o teu marido não está perdido, mas precisa muito das tuas orações, dos teus sacrifícios e da Santa Missa. A alma, nos primeiros momentos após a morte, experimenta uma clareza que é ao mesmo tempo um dom e um sofrimento para além do que os vivos conseguem imaginar. Reza por ele, oferece tudo por ele e confia na misericórdia de Deus, que é maior do que qualquer pecado. Estas palavras, irmãos e irmãs, contêm a semente de tudo aquilo que vos vou revelar hoje, e quero pedir-vos algo neste momento, antes de avançarmos. Se esta mensagem chegou até ti agora, não foi por acaso. Deus pôs-na diante dos teus olhos por um motivo. Talvez tenhas perdido alguém que amas. Talvez carregues dúvidas sobre o que aconteceu à alma dessa pessoa. Talvez temas a tua própria morte, ou a morte de um pai, de um cônjuge, de um filho. Seja o que for que te trouxe aqui,
quero que pares um momento e escrevas nos comentários esta poderosa frase de fé. Padre Pio, reza pelas almas que amo. Escreve-a agora mesmo. Não passes esta altura sem a deixar. Que essas palavras sejam o teu primeiro acto de intercessão hoje. Uma oferenda espiritual por cada alma, viva ou morta, que Deus colocou no teu coração. Padre Pio, reza pelas almas que amo. Escreve-a abaixo e sabe que, ao fazê-lo, estás a juntar-te a milhares de irmãos e irmãs em todo o mundo que estão a elevar esta mesma oração neste preciso momento. E se ainda não subscreveste este canal, convido-te a fazê-lo agora e a ativar o sino das notificações, não por causa de algoritmos ou números, mas porque cada vez que recebes uma notificação deste canal, é um lembrete para parar, rezar e reconectar-te com Deus no meio do teu dia atarefado. Clica também no botão de gostei, porque ao fazê-lo, não estás apenas a clicar num botão no ecrã. Estás a ajudar esta mensagem de esperança e verdade a chegar a alguém que neste momento chora em silêncio, alguém que precisa desesperadamente de ouvir que Deus não os abandonou, nem a ti, nem aos teus entes queridos. Esse pequeno gesto de clicar em gostei e partilhar este vídeo é um acto de caridade, e Deus vê-o. Agora, antes de revelar as 7 verdades sobre o que a alma vive na primeira hora após a morte, tenho de deixar algo muito claro. O que vou partilhar não é superstição, não é espiritualidade New Age, não é especulação esotérica nem invenção da piedade popular. Está fundado na Sagrada Escritura, no ensino definido da Igreja Católica e na experiência mística vivida por santos canonizados, cujo testemunho a própria Igreja examinou, aprovou e considerou confiável. A carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz-nos claramente que está destinado a cada pessoa morrer uma vez, e depois disso, vir o juízo. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1021, ensina que a morte põe fim à vida humana, enquanto tempo aberto para aceitar ou rejeitar a graça divina manifestada em Cristo, e que cada pessoa recebe na sua alma imortal a retribuição eterna no momento da morte, num juízo particular que referencia a vida a Cristo. Isto não é opinião, é a fé da Igreja, proclamada em concílios, confirmada por papas e testemunhada por santos ao longo de 20 séculos. É a partir desta firme base que agora exploramos, com reverência e admiração, o que a alma realmente experimenta quando o corpo cai no silêncio. A primeira revelação é esta. No instante mesmo da morte, a alma experimenta uma clareza total e absoluta do conhecimento de si mesma, que nunca possuíra durante toda a vida terrena. As Sagradas Escrituras falam deste desvelar na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, onde o apóstolo escreve que agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conheceremos plenamente, assim como fomos plenamente conhecidos. São Tomás de Aquino, o doutor Angélico, o maior teólogo da história da Igreja, explica na Suma Teológica, na secção sobre a alma separada, que no momento da separação do corpo, a alma recebe um conhecimento infundido, uma luz que ilumina cada recanto da sua existência, cada escolha, cada pensamento, cada intenção oculta que até a si mesma tinha sido escondida durante a vida. Nada fica oculto, nada pode ser desculpado, nada pode ser racionalizado. A alma vê-se a si própria com uma honestidade perfeita, pela primeira vez na vida. Santa Catarina de Gênova, a grande mística do século XV, que recebeu visões extraordinárias sobre o estado das almas após a morte, escreveu no seu tratado sobre o purgatório, composto por volta de 1490, que a alma, nesse momento, não precisa de ninguém a acusá-la ou a condená-la. Ela vê as suas próprias manchas com tal clareza que se julga a si própria. Compreende, com um conhecimento que penetra mais fundo do que qualquer entendimento terreno, exatamente onde se encontra diante da santidade de Deus. E escutem bem, porque é aqui que Padre Pio traz esta antiga verdade para a vida do cristão moderno. O próprio Padre Pio, que ouviu confissões durante horas, todos os dias, durante mais de 50 anos,
Dizia muitas vezes aos seus filhos espirituais que a razão pela qual era tão insistente, tão inflexível, tão rigoroso no exame de consciência, era precisamente por causa do que sabia sobre este momento. Ele dizia, e estas palavras foram registradas pela sua filha espiritual, Cleonice Morcaldi, no seu diário pessoal nos anos 50. Se pudesses ver a tua alma como Deus a vê, ou morrias de susto ou morrias de amor. Não esperes que a morte te revele a verdade. Deixa que o sacramento da confissão te mostre agora, enquanto ainda há tempo para mudares. Pensem no testemunho de um homem chamado Tomasz Kowalski, 61 anos, da cidade de Cracóvia, na Polônia, que em 2003 sofreu uma paragem cardíaca e esteve clinicamente morto durante quase 4 minutos antes de ser reanimado. Thomas, católico desde sempre, mas afastado dos sacramentos durante mais de 12 anos, descreveu depois que, nesses momentos, experimentou uma revisão da sua vida inteira com uma clareza que, nas suas próprias palavras, era ao mesmo tempo insuportável e bela. Disse que viu não só as suas ações, mas as intenções por detrás delas, o egoísmo que disfarçava de generosidade, o orgulho que chamava humildade, a indiferença que justificava como paciência. Quando recuperou, a primeira coisa que fez foi procurar um padre e confessar-se em geral, toda a sua vida. Voltou a participar diariamente na missa e nunca mais faltou, até a sua morte pacífica em 2019, aos 77 anos. A sua família dizia que, desde o dia daquela experiência, ele era um homem completamente diferente, mais doce, mais paciente, mais presente e que dizia frequentemente, já vi a verdade, agora quero vivê-la. Irmãos e irmãs, só esta primeira revelação deveria mover cada um de nós a uma honestidade mais profunda no nosso exame de consciência. Mas o que partilhei até agora é só o começo. E quero que saibam que Padre Pio não falou destas realidades à distância. Ele viveu-as. Ele testemunhou-as. Encontrava-se regularmente com as almas dos que partiram. E a profundidade do que aprendeu nesses encontros, as orações que desenvolveu, as práticas espirituais que refinou ao longo de décadas de experiência mística, tudo isso foi cuidadosamente preservado e reunido numa obra chamada As Três Chaves de Padre Pio, a Trilogia da Alma. Isto não é simplesmente um livro. É um companheiro espiritual, um guia diário que traz as verdades que Padre Pio confirmou durante a sua vida extraordinária, as orações que ele usava e ensinava, as práticas que recomendava para proteger a alma, aliviar as almas santas do purgatório e aprofundar a comunhão diária com Deus, colocando tudo isso nas tuas mãos de uma forma clara, prática e imediatamente aplicável à tua vida. Se o que ouves hoje está a mexer contigo, se sentes desejo de ir mais fundo, de não apenas ouvir estas verdades, mas vivê-las todos os dias, então, convido-te a veres o comentário fixado logo abaixo deste vídeo, onde encontrarás o link para receberes esta obra. Será uma das decisões espirituais mais significativas que tomarás este ano. Vamos continuar, porque a segunda revelação é ainda mais profunda, e o que se segue vai desafiar tudo aquilo que pensavas saber sobre o juízo. A segunda revelação é esta: a alma, na primeira hora, passa pelo juízo particular, e este juízo não é aquilo que a maioria das pessoas imagina. Não é uma sala de tribunal, não é um julgamento com argumentos e contra-argumentos. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1022, ensina que cada pessoa imediatamente após a morte recebe a retribuição eterna da sua alma imortal num juízo particular. Mas o que os místicos revelam e o que Padre Pio confirmou é que este juízo é vivido sobretudo como um encontro. É a alma completamente transparente diante do rosto de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31, descreve o Filho do Homem a chegar em glória, a separar as ovelhas dos cabritos e a dizer aos que estão à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Mas o que a alma experimenta nesse momento não é um veredicto frio. É a realidade esmagadora de ser conhecida, completamente e totalmente, pelo próprio amor.
São João da Cruz, o grande místico carmelita e doutor da Igreja que morreu em 1591, escreveu na sua obra A Chama Viva do Amor que no momento da morte a alma é examinada pelo amor e que a medida pela qual é julgada não é simplesmente os seus pecados ou virtudes, mas a profundidade e sinceridade do seu amor. Na tarde da vida, escreveu ele, seremos julgados pelo amor. Padre Pio ecoava constantemente esta verdade. Dizia aos seus filhos espirituais que o juízo não é sobre o quanto soubeste, quantos terços contaste ou quantas peregrinações fizeste. É sobre o quanto amaste, quão profundamente perdoaste, quão sinceramente ofereceste o teu sofrimento em união com Cristo. Uma mulher chamada Esperanza Delgado, 44 anos, da cidade de Guadalajara, no México, escreveu para o convento de São Giovanni Rotondo em 1962, descrevendo uma experiência que transformou a sua vida. A sua mãe, Dona Carmen, morrera em 1959, após uma longa doença. Esperanza cuidara dela durante 3 anos, mas a relação fora marcada por ressentimentos profundos devido a feridas de infância nunca curadas. Depois da morte da mãe, Esperanza foi atormentada pela culpa e pelo medo de que a mãe tivesse morrido sem a perdoar. Viajou até São Giovanni Rotondo e confidenciou-se com Padre Pio. O santo ouviu-a e disse com grande ternura: "A tua mãe está em paz, mas ela pede-te que perdoes não por causa dela, mas por ti. As cadeias do ressentimento não se quebram na morte, devem ser quebradas pelo amor, aqui e agora." Esperanza chorou, fez uma confissão completa, e desde esse dia dedicou-se a rezar pela alma da mãe e pela graça do perdão completo. Escreveu que, em poucas semanas, uma paz que nunca conhecera em toda a sua vida instalou-se no seu coração, e soube, com uma certeza que vai além das palavras, que a mãe e ela estavam reconciliadas no coração de Cristo. A terceira revelação diz respeito a algo que muito poucos cristãos compreendem, e, no entanto, é uma das verdades mais importantes sobre os primeiros momentos após a morte. A alma sente, com uma intensidade quase impossível de descrever, o peso de todos os apegos que carregou na vida e que não estavam orientados para Deus. A primeira carta de São João, capítulo 2, versículos 15 a 17, alerta-nos claramente: "Não amem o mundo nem as coisas do mundo, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e o orgulho da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com os seus desejos, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre." Santa Catarina de Gênova, no seu tratado sobre o purgatório, descreve esta experiência com uma precisão que nos deixa sem fôlego. Ela escreve que a alma, ao deixar o corpo, sente todos os apegos desordenados, todas as dependências ao conforto, à reputação, ao prazer, ao controlo ou à posse, não como uma punição exterior imposta de fora, mas como um sofrimento interior que nasce da consciência da alma sobre como esses apegos bloquearam o fluxo pleno do amor de Deus. É como se a alma de repente percebesse que esteve a carregar pesadas correntes a vida inteira sem se aperceber, e agora, na luz ofuscante da presença de Deus, essas correntes se tornam insuportáveis. O Catecismo, no parágrafo 1472, ensina sobre a pena temporal devida ao pecado, a purificação que ainda é necessária mesmo depois do perdão dos pecados, porque os apegos doentios que esses pecados criaram na alma precisam ser curados antes que ela possa entrar na plenitude da comunhão divina. O Padre Pio compreendia esta verdade mais profundamente que talvez qualquer outro santo do século XX, porque ele próprio praticava um desapego radical que deixava espantados todos os que o conheciam. Ele nada possuía, nada desejava. Apegava-se apenas à vontade de Deus e ao amor de Cristo crucificado, e avisava constantemente os seus filhos espirituais sobre o perigo dos apegos súbitos, não só aos pecados evidentes, mas ao conforto, à aprovação alheia, à necessidade de ter sempre razão, à recusa em perdoar. Ele dizia: a alma que se apega a qualquer coisa, por melhor que pareça, vai encontrar nesse apego o seu maior sofrimento na hora da morte. Larga agora. Deixa Deus preencher esse espaço.
E aqui preciso fazer uma pausa para vos lembrar. Estamos apenas na terceira revelação. A quarta, a quinta e a sexta vão nos levar ainda mais fundo no mistério do que a alma experimenta nessa primeira hora sagrada. Mas a sétima, irmãos e irmãs, a sétima revelação é aquela que o Padre Pio guardou com mais cuidado, que só partilhou nos momentos mais íntimos da direção espiritual, e é a chave para transformar o vosso medo da morte numa esperança profunda e inabalável. Vamos lá chegar. Fiquem comigo. A quarta revelação é esta. A alma, mesmo no meio da clareza do juízo e da dor dos seus apegos, experimenta um anseio esmagador e quase insuportável por Deus, algo que nunca sentiu com tanta intensidade durante a vida terrena. O Salmo 42, versículo 1 exclama: Como a corça anseia pelas águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Mas este anseio, que em vida muitas vezes estava abafado, distraído ou perdido no ruído do mundo, agora irrompe com toda a força. A alma sabe com absoluta certeza que Deus é a sua única casa, o seu único descanso, a sua única alegria, e ao mesmo tempo percebe com igual clareza a distância que ainda a separa dessa união perfeita. Santo Agostinho de Hipona, que morreu no ano 430, escreveu nas suas Confissões: Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto enquanto não repousa em ti. Na hora da morte, essa inquietação torna-se a experiência mais intensa da alma. Não é castigo, é amor. É a natureza mais profunda da alma, a clamar por aquele com quem foi criada para se unir. O Padre Pio falava deste anseio com lágrimas nos olhos. Um irmão franciscano, o Padre Pellegrino Funicelli, que foi assistente pessoal do Padre Pio nos seus últimos anos, contou nas suas memórias que o Padre Pio disse uma vez, numa conversa privada em 1965, o maior sofrimento das almas no purgatório não é o fogo, é a espera. Elas veem Deus, sabem que Ele é tudo para elas, e ainda não podem abraçá-lo completamente. Essa espera é um sofrimento de amor, mais intenso que qualquer dor física que o corpo humano possa aguentar. Mas ouçam bem, porque o Padre Pio sempre juntava a esta verdade a esperança. Acrescentava logo: mas esse sofrimento é também a maior consolação delas, porque sabem com absoluta certeza que vão alcançar Deus. A salvação delas está garantida. A esperança delas não é um desejo, é uma promessa confirmada pela misericórdia de Deus. Deixem-me partilhar convosco o testemunho de um homem chamado Francis Okonkwo, de 68 anos, da cidade de Lagos, na Nigéria, que em 2011 foi diagnosticado com cancro terminal no fígado e lhe deram 3 meses de vida. O Francis foi um católico devoto a vida toda, mas o diagnóstico encheu-o de um medo da morte que não conseguia vencer, por mais que rezasse. Um amigo deu-lhe um pequeno livro com os ditos e orações do Padre Pio, e Francis começou a lê-lo todas as noites. Mais tarde escreveu numa carta ao pároco que um passo em particular mudou tudo para ele. Era o ensinamento do Padre Pio de que o anseio da alma por Deus após a morte não é sinal de abandono, mas de pertença. O simples facto da alma doer por Deus é a prova de que Deus já a reclamou e a está a chamar para casa. Francis disse que, desde que compreendeu isto, o terror desapareceu por completo. Passou as suas últimas semanas num estado de paz que surpreendeu os médicos e a família. Morreu a 14 de março de 2012, rodeado pela esposa e pelos 7 filhos, com o terço nas mãos e um sorriso no rosto. A sua esposa, Agnes, contou que as últimas palavras dele foram: Estou a ir para casa, não chorem por mim, orem por mim, e eu orarei por vocês do outro lado. Irmãos e irmãs, quero falar-vos diretamente por um momento. Se carregam consigo o medo da morte, seja da vossa própria morte ou da morte de alguém que amam, o que estão a ouvir hoje não é para aumentar esse medo, é para o transformar. Cada uma destas revelações, quando bem compreendida, não conduz ao desespero, mas à esperança, não ao terror, mas à confiança, não à paralisia, mas à ação. E foi exatamente isso que o Padre Pio quis transmitir. Ele não falava da morte para assustar.
mas para libertar, para despertar, para levar à oração, ao arrependimento, ao amor e à vida sacramental, que é a melhor preparação para essa hora sagrada. Eu próprio já vi a transformação que acontece na vida de quem realmente acolhe estes ensinamentos no coração. Muitos dos que receberam as 3 chaves do Padre Pio, a trilogia da alma, escreveram a dizer que mudou não só a maneira como pensam na morte, mas também como vivem cada dia. Descrevem-se a acordar com um novo propósito, a rezar com uma profundidade nunca antes sentida, a encontrar coragem para perdoar feridas antigas, a oferecer os sofrimentos diários pelas almas do purgatório com uma confiança firme, baseada nas práticas que o próprio Padre Pio usava e ensinava. Uma mulher das Filipinas, chamada Rosário, escreveu que depois de ler a secção sobre as orações do Padre Pio pelos moribundos e pelos falecidos, começou a prática diária de oferecer o seu sofrimento matinal pela alma do seu pai já falecido. E em poucas semanas encontrou a paz que procurava há mais de 15 anos. Se sentirem que isto é algo que Deus está a colocar no vosso coração, o link está no comentário fixado, logo aqui embaixo. Tire um momento para explorar. Pode ser a resposta que tem estado a pedir em oração. Agora vamos avançar, porque a 5ª revelação vai ajudar-vos a compreender uma das verdades mais consoladoras sobre a primeira hora após a morte, e tem a ver com alguém que esteve ao vosso lado todos os dias da vossa vida, sem que jamais tenham visto o seu rosto. A 5ª revelação é esta. A alma, no momento da morte, torna-se plenamente e vividamente consciente da presença e da missão do seu anjo da guarda. O Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 10, registra as palavras do próprio Jesus. Vede que não desprezeis um destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem constantemente a face do meu Pai que está nos céus. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 336, ensina-nos que, desde o nascimento até a morte, a vida humana está rodeada pelo cuidado atento e pela intercessão dos anjos, e que ao lado de cada crente está um anjo como protetor e pastor, guiando-o para a vida. Mas o que os místicos nos revelam, e o que o Padre Pio viveu de um modo extraordinário mesmo entre os santos, é que no momento da morte, a alma percebe o seu anjo da guarda não como uma presença vaga ou uma metáfora poética, mas como um ser real, pessoal e radiante, que a acompanhou em cada instante da sua peregrinação terrena, que testemunhou cada oração, cada luta, cada queda, cada ato de arrependimento, e que agora está ao seu lado como advogado, consolador e guia na passagem do tempo para a eternidade. A relação do Padre Pio com o seu anjo da guarda é um dos capítulos mais incríveis da história do misticismo católico. Ele via o seu anjo visivelmente, falava diariamente com ele, referia-se ao seu anjo como o companheiro da minha infância e dizia que o seu anjo não era só protetor, mas também mensageiro, trazendo-lhe frequentemente as orações e pedidos de pessoas de todo o mundo. O padre Agostinho Danieli, diretor espiritual do Padre Pio, registrou numa carta datada de 20 de setembro de 1912 que o Padre Pio lhe confessou que o seu anjo da guarda era uma presença visível constante na sua vida desde tenra idade. E sobre as almas dos moribundos, o Padre Pio ensinava que o papel do anjo da guarda, na hora da morte, é apresentar a alma perante Cristo para o julgamento particular, oferecendo diante do trono de Deus cada boa obra, cada oração, cada ato de caridade que a alma praticou durante a vida, e intercedendo por misericórdia a seu favor. Ele dizia aos seus filhos espirituais: nunca negligenciem o vosso anjo da guarda, orai-lhe, agradecei-lhe, pedi a sua ajuda, porque na hora da vossa morte é ele quem estará ao vosso lado e quererão reconhecer o seu rosto. Uma jovem chamada Lúcia Fernandes, de 29 anos, natural da cidade de Coimbra, partilhou o seu testemunho em 2017. Ela sofreu um grave acidente automóvel a 7 de novembro desse ano e esteve em coma durante 6 dias. Quando acordou, descreveu à família e ao seu pároco uma experiência de beleza avassaladora,
Contou que, durante o coma, sentiu a presença ao seu lado de um ser de luz que irradiava uma paz e um amor que, segundo ela, tornavam qualquer alegria que alguma vez sentira na vida uma sombra em comparação. Este ser, disse, mostrou-lhe momentos da sua vida, não para a acusar, mas para lhe lembrar a fidelidade de Deus, os momentos em que a graça interveio para a proteger, guiar e chamar de volta quando se afastara. Disse que esse ser lhe comunicou sem palavras que ainda não era a sua hora, que tinha trabalho a fazer e que devia regressar. Ao recuperar, Lúcia dedicou-se à vida de oração e serviço. Começou a voluntariar num lar de cuidados paliativos e contou que, na presença daqueles que estavam a partir deste mundo, quase conseguia sentir, embora não visse, a presença dos seus anjos ao lado. A sexta revelação, irmãos e irmãs, diz respeito à realidade da purificação do purgatório. E aqui temos que manter juntas duas verdades com grande cuidado: a verdade do sofrimento e a verdade da esperança. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 13 a 15, fala do dia que revelará a obra de cada pessoa, pois será revelada pelo fogo, e o fogo provará que tipo de obra cada um fez. Se a obra resistir, o construtor receberá recompensa. Se a obra de alguém for queimada, esse construtor sofrerá perda, embora ele próprio seja salvo, mas como que pelo fogo. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1030, ensina claramente que todos os que morrem na graça e amizade de Deus, mas ainda imperfeitamente purificados, têm garantida a salvação eterna, mas após a morte passam por uma purificação para alcançar a santidade necessária para entrar na alegria do céu. E no parágrafo 1031, o Catecismo afirma que a Igreja chama a esta purificação final purgatório, que é completamente diferente da punição dos condenados. Isto é essencial compreender. O purgatório não é um inferno menor, é o abraço final da misericórdia de Deus, o último ato do seu amor por uma alma que ele já salvou e reclamou como sua, mas que ainda traz consigo os resquícios das ligações e imperfeições terrenas que devem ser purificadas antes de poder suportar a plenitude da glória divina. Santa Catarina de Gênova, cujas visões místicas do purgatório estão entre as mais detalhadas e teologicamente profundas de toda a tradição católica, descreveu as almas no purgatório a experimentar simultaneamente o maior sofrimento e a maior alegria. O sofrimento vem da consciência do que a separa da visão plena de Deus. A alegria vem da certeza absoluta de que estão salvas, que a purificação tem um fim definido e que cada momento de sofrimento as aproxima do abraço eterno daquele que amam acima de tudo. E aqui é onde a contribuição do Padre Pio é insubstituível. O Padre Pio foi visitado por almas do purgatório com uma frequência talvez maior do que qualquer outro santo na história registrada. Ele dizia abertamente, testemunhado por vários frades e documentado oficialmente no processo de canonização, que as almas apareciam-lhe à noite, durante a oração, até mesmo durante a celebração da Santa Missa, suplicando-lhe orações, a oferta da missa, sacrifícios em seu favor. Ele dizia: mais almas dos mortos do que dos vivos sobem esta montanha para pedir a minha ajuda. E o que ele revelou sobre a experiência delas foi isto: o sofrimento do purgatório é real, intenso e purificador, mas é inteiramente uma expressão de amor, tanto do amor de Deus pela alma, como do amor da alma por Deus. E a coisa mais poderosa que os vivos podem fazer por estas almas é oferecer o santo sacrifício da missa, pela sua intenção, porque a missa, como representação do sacrifício de Cristo no Calvário, tem mérito infinito e pode encurtar e aliviar a purificação da alma mais do que qualquer outra oração ou sacrifício. Havia um homem chamado Heinrich Brandt, com 72 anos, da cidade de Munique, na Alemanha, que em 1961 fez uma peregrinação a San Giovanni Rotondo especificamente para perguntar ao Padre Pio sobre a sua esposa falecida, Elsa, que tinha morrido 2 anos antes. Heinrich oferecia rosários diários e missas semanais pela alma de Elsa, mas era atormentado pela dúvida. Seria suficiente? Estaria ela ainda a sofrer?
As suas orações fariam alguma diferença? Esperou na fila para a confissão e, quando se ajoelhou diante do Padre Pio, antes de conseguir falar, o santo disse-lhe: A tua Elsa agradece-te. As tuas orações têm sido uma grande consolação para ela. Continua. Ela está quase em casa. Heinrich chorou com uma alegria que não sentia desde a morte da esposa. Continuou as suas orações com fervor renovado, e no primeiro aniversário desse encontro, durante uma missa que ofereceu pela alma de Elsa, experimentou uma paz interior profunda e uma sensação da sua presença tão viva que soube sem qualquer dúvida que ela havia entrado na plenitude da glória de Deus. Passou os últimos anos da sua vida, até a sua morte serena em 1974, aos 85 anos, como um assíduo comunicante e incansável defensor da devoção às almas santas do purgatório. E agora, irmãos e irmãs, chegamos ao momento para o qual vos tenho preparado desde o início, a sétima revelação. Aquela que Padre Pio guardava mais perto do coração, aquela que partilhava apenas nos momentos mais sagrados e íntimos da direção espiritual, aquela que, quando a ouvirdes, reunirá tudo o que discutimos hoje e transformá-lo-á numa única e radiante verdade, capaz de mudar a forma como viveis, rezais, amais e enfrentais a hora da vossa própria partida deste mundo. A sétima revelação é esta. Na primeira hora após a morte, a alma descobre com uma intensidade que ultrapassa todas as expectativas que a misericórdia de Deus é infinitamente maior, infinitamente mais criativa, infinitamente mais pessoal e infinitamente mais ternurenta do que tudo aquilo que a mente humana poderia conceber durante a vida. O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32, conta a parábola do filho pródigo, onde o pai não espera que o filho chegue à porta, mas corre para o encontrar ainda de longe, abraça-o, beija-o e restabelece-o na plena dignidade de filho, antes mesmo de este terminar o seu discurso ensaiado de arrependimento. Irmãos e irmãs, isto não é apenas uma parábola. É uma revelação do próprio coração de Deus confirmada por todos os místicos que tiveram o privilégio de vislumbrar a realidade do juízo divino. Santa Faustina Kowalska, apóstola da Misericórdia Divina, que faleceu a 5 de outubro de 1938, registrou no seu diário, no parágrafo 1728, que o próprio Jesus lhe disse: Quanto maior o pecador, maior é o direito que tem à minha misericórdia. O Catecismo, no parágrafo 1058, ensina que a Igreja reza para que ninguém se perca e que Deus deseja que todos sejam salvos. E Padre Pio, que passou toda a sua vida sacerdotal imerso no mistério da misericórdia divina, através do confessional, da missa e dos seus próprios sofrimentos místicos, confirmou esta sétima revelação com todo o peso da sua experiência. Disse ao padre Pellegrino, numa das suas últimas conversas em 1967, apenas um ano antes da sua morte, a 23 de setembro de 1968. Se as pessoas pudessem ver o que eu vi, se pudessem compreender sequer uma fração da misericórdia que as espera, nunca mais pecariam, não por medo, mas por amor. A misericórdia de Deus é um oceano sem margens. Toda alma que se volta para Ele, mesmo no último momento, mesmo com o mais tímido sussurro de arrependimento, encontra esse oceano a correr em sua direção com uma força que nenhum pecado, nenhuma falha, nenhuma vida de errância pode resistir. Esta é a verdade que Padre Pio queria que cada cristão guardasse no seu coração. Não uma negação do juízo, não uma minimização do pecado, não uma graça barata que não custa nada, mas uma certeza profunda, fundamentada na teologia, confirmada pela Escritura e testemunhada misticamente, de que o Deus que te criou, que te sustém a cada instante, que enviou o seu único filho para morrer por ti e que colocou um anjo da guarda ao teu lado desde o primeiro suspiro, não é um Deus que procura razões para te condenar. É um Deus que procura todas as razões possíveis para te salvar. E a sétima revelação é que a alma, mesmo na dor, mesmo na purificação, mesmo naquela clareza esmagadora do autoconhecimento que vem no momento da morte, descobre que está segura,
inteiramente e irremediavelmente, nas mãos de um amor que nunca a soltará. Por isso, Padre Pio passou a vida a exortar as pessoas a rezar, a receber os sacramentos, a confessar os seus pecados, a assistir à missa, a oferecer sacrifícios pelas almas do purgatório, não porque Deus seja um tirano que exige apaziguamento, mas porque esses são os canais por onde a misericórdia divina flui com mais poder para a alma humana, os meios pelos quais nos abrimos, aqui e agora, ao mesmo amor que nos encontrará na hora da nossa morte. Irmãos e irmãs, se tudo o que ouviram hoje tocou o vosso coração, se sentem neste momento o desejo de preparar mais profundamente a vossa alma, de rezar por aqueles que perderam, de viver cada dia com maior consciência da misericórdia de Deus e da realidade da eternidade, então quero partilhar convosco algo vindo do mais profundo do meu coração. Tudo o que vos ensinei hoje, cada revelação, cada ensinamento, é apenas a superfície de uma profundidade que pode transformar a vossa vida diária quando tiverdes as ferramentas certas nas mãos. As 3 chaves de Padre Pio, a trilogia da alma, foi criado exatamente para este momento, para a pessoa que ouve estas verdades e diz: não quero apenas ouvir isto uma vez e esquecer. Quero viver isto todos os dias. Esta obra contém as orações que Padre Pio usava e ensinava para a proteção da alma, para o alívio das almas santas no purgatório e para o aprofundamento da comunhão diária com Deus. Mas mais do que isso, quero pedir-vos que pensem numa coisa. Há alguém na vossa vida, um pai, uma mãe, um cônjuge, um filho, um irmão ou irmã, um amigo, alguém que está de luto, alguém que se afastou da fé, alguém que carrega um medo da morte que nunca verbaliza, que ficaria imensamente abençoado por receber isto como um presente. O maior acto de caridade é colocar na mão de quem amamos uma ferramenta que os aproxima de Deus. O link está no comentário fixado logo abaixo deste vídeo. Quer para vós, quer para quem amam. Estou certo de que será uma fonte de graça e consolo durante muitos anos. Agora deixem-me dar-vos um plano prático de ação. Passos concretos que podem começar hoje, já, para aplicar estas 7 revelações à vossa vida diária. Primeiro, comecem cada manhã com um breve exame de consciência. Antes de sair da cama, peçam ao Espírito Santo que vos mostre qualquer apego, qualquer ressentimento, qualquer ferida não perdoada que pese na vossa alma. Não esperem pela hora da morte para descobrir a verdade sobre vós mesmos. Deixem que a luz de Deus ilumine o vosso coração agora, enquanto ainda há tempo para mudar. Segundo, vão com regularidade à confissão. Se já não recebem o sacramento da reconciliação há meses ou anos, façam desta semana o regresso. Padre Pio dizia que o confessional é o lugar onde a misericórdia de Deus se faz sentir mais concretamente deste lado da eternidade. Não deixem que a vergonha ou o medo vos afastem. O padre está ali não para julgar, mas para ser o instrumento da mesma misericórdia que vos encontrará à hora da vossa morte. Terceiro, ofereçam a Santa Missa pelas almas dos vossos entes queridos falecidos. Falem com o vosso pároco e peçam que seja celebrada uma missa pela intenção de uma pessoa específica que já partiu. Este é o acto de intercessão mais poderoso que podem fazer por eles. E é a prática que Padre Pio recomendava acima de todas as outras. Quarto, rezem diariamente o rosário com a intenção específica de pedir à Santíssima Virgem Maria que interceda pelas almas do purgatório. Padre Pio dizia que o rosário é a arma do nosso tempo e que nenhuma oração, à exceção da própria missa, é mais poderosa para aliviar as almas sofredoras. Quinto, cultivem uma relação diária com o vosso anjo da guarda. Falem com ele todas as manhãs. Peçam orientação, proteção e a graça para viverem o dia como se fosse o último. Agradeçam ao vosso anjo todas as noites. Lembrem-se de que este mesmo anjo estará ao vosso lado na hora da morte e apresentará a vossa vida diante do trono de Deus. Sexto, pratiquem o desapego deliberado. Escolhe um conforto, um hábito, uma posse, um padrão de comportamento que sabes ocupar demasiado espaço no teu coração e começa, devagar e com oração, a afrouxar o teu apego a isso.
oferece esse pequeno sacrifício pelas almas do purgatório e confia que Deus preencherá esse espaço com algo infinitamente maior. Sétimo, e talvez o mais importante de todos, perdoa. Se houver alguém na tua vida, vivo ou já ausente, a quem guardas ressentimento, amargura ou mágoa, decide hoje libertar-te disso. Não precisas de sentir o perdão de imediato. O perdão é, antes de mais, um ato de vontade, uma decisão de entregar a dívida a Deus e pedir-lhe a graça para curar a ferida. O Padre Pio dizia: a alma que se recusa a perdoar constrói a sua própria prisão. A alma que perdoa abre a porta do paraíso. Agora, irmãos e irmãs, rezemos juntos. Apresentemos tudo o que ouvimos, tudo o que sentimos, tudo o que desejamos para as nossas almas e para as almas daqueles que amamos, diante do trono da misericórdia de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tu que venceste a morte pela tua santa cruz e ressurreição, apresentamo-nos agora diante de ti com corações humildes e contritos. Agradecemos pelo dom deste ensinamento, pela luz que lançaste sobre o mistério da morte e a jornada da alma. Pedimos-te, pela intercessão do teu fiel servo São Padre Pio de Pietrelcina, que nos concedas a graça de uma morte santa e serena quando chegar a nossa hora, e que prepares as nossas almas a cada dia através do arrependimento, da oração e da recessão dos sacramentos. Rezamos por todos os nossos queridos falecidos, pelos nossos pais e avós, pelos nossos cônjuges e filhos, pelos nossos irmãos, irmãs e amigos, por todos os que partiram marcados pelo sinal da fé. Tem misericórdia deles, Senhor. Encurta a sua purificação. Leva-os rapidamente para a plenitude da tua glória. E rezamos por nós, para que vivamos cada dia com a consciência da eternidade, com a coragem de nos desapegarmos de tudo o que não és tu, com a ternura para perdoar quem nos feriu e com a confiança para confiar na tua misericórdia, que é um oceano sem margens. Santa Maria, Mãe de Deus, ora por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. São Padre Pio, intercede por nós. Santos anjos da guarda, velai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que faça brilhar o seu rosto sobre vós e seja misericordioso convosco, que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Ide agora na graça de Deus, irmãos e irmãs, e levai convosco esta verdade, não como um peso de medo, mas como uma luz de esperança que ilumina cada passo da vossa caminhada rumo à casa do Pai. E se esta mensagem tocou o teu coração, peço-te, com toda a ternura e urgência de um irmão que te ama, partilha este vídeo com alguém que precise ouvi-lo hoje. Há alguém na tua vida, neste preciso momento, que está de luto, que tem medo, que carrega um peso de culpa ou confusão pela perda de alguém, e esta mensagem pode ser a resposta a uma oração que tem sussurrado no silêncio do coração. Partilha com essa pessoa. Envia-lhe. Não te custa nada, mas pode dar-lhe tudo. Que Deus vos abençoe e que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém.